Era uma noite chuvosa e escura quando Laura, uma jovem mãe, retornou à sua casa isolada nas colinas. Ela estava sozinha com seu filho de 3 anos, Samuel, enquanto seu marido estava fora a negócios. A casa parecia quieta e pacífica. Enquanto Laura preparava o jantar na cozinha, ela começou a ouvir vozes sussurrantes. Elas eram suaves e indistintas, mas ecoavam em sua mente constantemente. Ela sacudiu a cabeça, convencendo-se de que era apenas os sons da chuva e do vento lá fora. À medida que a noite avançava, os sussurros pareciam ficar mais altos e mais claros. Laura sentia-se incomodada, olhando em volta para tentar descobrir de onde vinham. Samuel estava brincando no chão da sala. Quando Laura entrou na sala, viu algo que fez paralisar de medo. Uma figura escura e vaga estava parada ao lado de Samuel, parecendo emanar uma aura de escuridão. Era como se a sombra tivesse uma forma vagamente humana, mais distorcida e torcida. Os sussurros aumentaram e a sombra pareceu se mover. Laura correu para Samuel, pegando-o em seus braços e recuando em pânico. A sombra continuava ali, observando-os, seus olhos invisíveis parecendo penetrar fundo na alma de Laura. Determinada a proteger seu filho, Laura ligou para a polícia e relatou o incidente. Enquanto aguardava a ajuda, ela fechou todas as cortinas e trancou as portas, desesperadamente tentando manter a sombra afastada, mas a presença perturbadora persistia, o medo se estranhando cada vez mais fundo em sua mente. Quando os policiais chegaram, eles vasculharam a casa, mas não encontraram nenhuma evidência de intrusos. Eles disseram a Laura que talvez fosse uma imaginação ou o resultado do estresse. No entanto, ela sabia que não estava imaginando aquilo. Nos dias que se seguiram, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Samuel começou a agir de maneira diferente, às vezes conversando sozinho, como se estivesse falando com alguém invisível. Laura também começou a ter pesadelos, nos quais a sombra a perseguia frequentemente. Uma noite, enquanto estava sozinha na cozinha, Laura sentiu a temperatura cair de repente. Ela olhou ao redor e viu a sombra mais uma vez, agora maior e mais ameaçadora do que nunca. Ela podia sentir a escuridão se fechando ao seu redor, a presença maligna a envolvendo com um abraço gélido. Eu vim buscar o que é meu, sussurrando a sombra, sua voz arrepiando a pele de Laura. Laura estava apavorada, mas sua determinação de proteger seu filho a impulsionou. Ela gritou, lançou objetos na direção das sombras, mas nada parecia afetá-lo. A sombra avançou lentamente. Seus contornos distorcidos se aproximaram cada vez mais. Desesperada, Laura correu para o quarto de Samuel e o pegou nos braços. Ela empurrou a porta do quarto e correu a escada abaixo. A sombra seguiu ela. Ela sabia que não poderia fugir, mas estava determinada a lutar até o fim. No meio da sala de estar, Laura finalmente virou-se para enfrentar a sombra. Ela segurou Samuel com força, olhando nos olhos invisíveis da figura ameaçadora. "Você não vai levar meu filho", gritou Laura, sua voz carregada de coragem e desafio. A sombra parou, parecendo vacilar por um momento. Laura podia sentir a tensão no ar, a luta entre essa determinação e a escuridão que a envolvia. Lentamente, a sombra começou a recuar, dissipando-se como fumaça, até desaparecer por completo. A casa ficou quieta mais uma vez, a escuridão desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. Laura, exaustada, mais aliviada, ela soube que havia enfrentado algo terrível, algo
que estava ligado a ela de alguma maneira obscura. Os meses que se seguiram foram tranquilos, sem sinais da sombra. Laura e Samuel começaram a se recuperar, mas ambos carregavam cicatrizes daquela terrível experiência. A história da sombra materna foi contada em sussurros na noite escura, lembrando a todos que às vezes o terror mais profundo pode estar mais próximo do que imaginamos. Havia um caminho sinistro nos arredores da pequena cidade de Valverde, conhecido pelos moradores como o Caminho da Escuridão. A estrada estreita serpentemente através de uma densa floresta onde árvores retorcidas e sombras se estendiam como dedos longos, cobrindo o terreno e uma escuridão opressiva. Poucos ousavam percorrer esse caminho, a menos que fossem estritamente necessário, pois rumores assustadores pairavam sobre ele. A história por trás do Caminho da Escuridão, remontada a décadas atrás, quando uma família chamada Kesley se mudou para a cidade. Eles eram reclusos e viviam à margem da sociedade. Rumores sussurravam que eles praticavam rituais sombrios e invocavam entidades malignas. Uma noite, uma tempestade furiosa atingiu a cidade. O som de trovões ribombantes ecoou da floresta. Chamas verdes brilhavam através das árvores, iluminando o escuro. Os moradores observaram, horrorizados, enquanto a casa dos Kesley era engolida pelo fogo. Ninguém sobreviveu ao incêndio e a família desapareceu na noite. No entanto, após o incêndio, começaram a ocorrer eventos estranhos no Caminho da Escuridão. Viajantes relatavam ter ouvido sussurros inquietantes, viram vultos nas árvores e sentiram uma presença sinistra os observando. Uma jovem chamada Sofia, fascinada pelo oculto e pelo desconhecido, decidiu investigar os mistérios. Ela estava determinada a descobrir a verdade por trás dos rumores sombrios e superar o medo que envolvia o caminho. Uma noite, Sofia se aventurou sozinha pela estrada sombria. A escuridão a cercava e o vento sussurrava entre as árvores, como se estivesse contando segredos inomináveis. Sua lanterna projetava uma luz fraca que mal conseguia afastar as sombras densas. Conforme ela caminhava, o ar parecia pesar em seus ombros, como se a própria floresta estivesse se fechando em volta dela. Ela ouvia murmúrios distantes, vozes indistintas que pareciam vir de todas as direções. Seu coração batia forte, mas a sua determinação a manteve seguindo adiante. Sofia continuou a caminhar. Sombras dançavam nas margens do caminho, movendo-se como se tivesse vida própria. Ela viu vultos desfocados entre as árvores, olhos brilhantes na escuridão. Enquanto ela prosseguia, a floresta parecia se distorcer, as árvores tomando formas grotescas e contorcidas. O ar estava impregnado com um cheiro putrido e nauseante, como se algo morto estivesse decompondo nas sombras. De repente, Sofia ouviu passos atrás dela. Ela se virou, mas não havia ninguém lá. Os passos continuaram, cada vez mais próximos e rápidos. O calafrio percorreu sua espinha e ela começou a correr. O som dos passos parecia estar por toda parte, cercando ela. Ela tropeçou em uma raiz exposta e caiu, sua lanterna rolando para longe. Ela estava na escuridão total, cercada pelo som dos passos que se aproximavam. Então, uma voz sussurrou ao seu ouvido, um som gelado que arrepiou sua pele. Sofia! Ela sentiu uma presença ao seu lado, algo que tocava com dedos frios. Ela tentou gritar, mas sua voz ficou presa na garganta. A escuridão parecia se fechar sobre ela,
e tudo o que ela podia ouvir eram os passos e os sussurros noturnos. De repente, a escuridão se dissipou e Sofia se viu de volta ao início do caminho. Ela estava ofegante e em pânico, mas estava sozinha. A floresta estava silenciosa e sombria. Sofia nunca falou sobre o que experimentou no caminho, mas aqueles que a conheciam viram a mudança em seus olhos. Ela nunca mais foi a mesma, carregando consigo o terror que havia assombrado. Os anos passaram e a cidade de Valverde caiu em um estado de tristeza e agitação. As colheitas falharam, doenças se espalharam. Alguns atribuíram essa decadência à maldição do caminho da escuridão. Acreditava que o terror que espreitava lá estava se espalhando para a cidade. Um grupo de moradores corajosos decidiu enfrentar o medo de frente. Eles planejaram uma expedição na esperança de descobrir o que estava causando o mal que se abateu sobre Valverde. E a atmosfera estava carregada de tensão. Os passos ecoavam no solo úmido, enquanto os olhos nervosos se moviam de um lado para o outro, captando qualquer movimento nas sombras. À medida que eles avançavam, a floresta parecia se fechar em torno deles, criando uma sensação claustrofóbica. A escuridão estava opressiva e os murmúrios distantes sussurraram dúvidas e medos no ouvido dos exploradores. Eventualmente, eles chegaram a uma clareira estranhamente iluminada. A luz prateada brilhava de uma luz oculta pelas nuvens, revelando uma figura que estava ali de pé. Era uma mulher vestida de branco. Seus cabelos negros caíam em cascata sobre os ombros. Rafael deu um passo à frente, a voz firme. Quem é você? O que habita no caminho da escuridão? A mulher olhou para ele, seus olhos vazios e sombrios. Somos os que foram esquecidos, os que foram consumidos pela escuridão. Nós vagamos por este caminho eternamente, nossas almas aprisionadas na escuridão que nos envolve. As palavras dela enviaram arrepios pela espinha de Rafael e dos outros. A mulher explicou que décadas atrás a família Kessler realmente invocou entidades sombrias, esperando adquirir poder e riqueza. No entanto, os seres que respondiam ao chamado eram muito mais perversos do que eles imaginavam. As entidades malignas consumiram a família Kessler e enraizaram-se na floresta, espalhando escuridão e terror. Eles se alimentavam do medo e do desespero do que se aventuraram pelo caminho da escuridão, mantendo-os presos em um ciclo sinistro de tormento. Rafael perguntou como a maldição poderia ser quebrada, como a cidade poderia ser libertada. A mulher de branco olhou para ele com tristeza nos olhos. A única maneira de libertar nossas almas e quebrar a maldição é enfrentar o mal de frente, expondo a luz de verdade. Somente quando a verdade for revelada, as entidades serão enfraquecidas. Determinado a salvar sua cidade, Rafael tomou a decisão de enfrentar as entidades malignas. Ele prometeu expor a verdade por trás do caminho da escuridão e desafiou o terror que mantinha a cidade refém. Ao voltarem para Valverde, Rafael compartilhou a história que havia ouvido. Ele instou os moradores a não mais evitarem o caminho, mas sim a enfrentá-lo com coragem e determinação. Juntos, eles começaram a pesquisar o registro da cidade. Com o tempo, os segredos sombrios foram revelados, as entidades malignas enfraquecidas, e a cidade começou a se recuperar. A verdade era a arma que eles precisavam para dissipar a escuridão. O caminho da escuridão não era mais um lugar de terror, e assim a cidade de Valverde encontrou sua redenção, aprendendo que mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da verdade pode brilhar. Se você gostou dessa história, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. E envie suas histórias para o nosso e-mail. Até mais.